Fala galerinha do Dragão Goiano, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais um programa Rubro Negros e hoje com um convidado muito especial. Vou falar bem baixinho para você ouvir com quem a gente vai falar. Imperador. Sabe quem é? Não tá ligando o nome à pessoa? Simplesmente ele brilhou com as duas camisas rubro-negras mais famosas do Brasil. Agora você adivinhou. Ainda não? Então não vou fazer mais mistério. Trata-se de simplesmente Júlio César, o Imperador. Ele não é de Roma, mas é do Atlético. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Eric. É um prazer estar aqui com você. Deixa eu sentar aqui. Dragão Goiano, né? Isso. Estamos aqui dispostos a falar desse nosso querido dragão. É isso aí, você que brilhou e começou o Atlético, né, Júlio? Em 1986. Isso, na verdade, eu entrei nas categorias de base em 79, com meus 12 anos de idade. Né? Certo. E 86 foi o ano que eu fui profissional. Acredito que naquela época, Júlio, era muito difícil o futebol, né? Diferente do atual momento. É muito diferente de hoje, né, Eric? O futebol de hoje, ele tá mais mostrado, tá mais na mídia, aparece muito mais, inclusive fora de campo, né? O que o jogador faz, tudo é bonito, mesmo que seja feio, mas isso é o futebol de hoje, é o futebol mundial. Mas nós vivíamos naquela época também um momento diferente, era interessante, no momento que comecei a surgir no profissional, a imprensa realmente também batia em cima, vinha realmente, faziam, né, as entrevistas, mas hoje é muito mais diferente. E até por falar em diferença, dá pra gente visualizar hoje aqui no CT do Atlético, né, no setor Urias Magalhães. Vamos levantar até para o nosso torcedor do Atlético, do Dragão Goiano, através do nosso grafista, Léo, mostrar um pouquinho do CT, né, rapaz? E alguma coisa assim para você? Mudou muita coisa aqui no CT? Olha, na verdade, na época não existia, né? Não, né? Era só no Antônio Ascioli. Ah, tá. Os treinamentos era só no Antônio Ascioli, era só o único campo que o Atlético tinha praticamente. E os campos, às vezes, de várzea, né, de amador. Quando profissional, praticamente só o Antônio Ascioli, entre outros campos, realmente, que a gente saía para fazer o nosso treinamento, né, dentro de Goiânia. Quer dizer, se fosse hoje, com a estrutura que o Atlético tem, você faria mais gols? Olha, é difícil, né, fazer essa comparação da nossa época, porque o campo praticamente, claro, melhorou bastante os gramados, né, já virou praticamente os campos oficial FIFA, né? E o Serra Dourada hoje ficou menor. Antes nós sofríamos bastante para correr no Serra Dourada. Você tinha que realmente estar muito bem fisicamente para correr, mas realmente mudou. Então, diante de tudo isso, realmente hoje é bem mais diferente. As condições são bem melhores. Você se lembra quantos gols você fez com a camisa do Atlético? Olha, Eric, eu nunca marquei, né? Então eu praticamente, eu acredito que eu consegui fazer os 1000 do Pelé? Uns 100 golzinhos com a camisa do Atlético, tá certo. Humildemente falando, eu não contei realmente, mas analisando os anos de profissional de Atlético, os campeonatos ano a ano, média de 15, 20 gols por ano, fazendo 100 gols com a camisa rubro-negra do nosso querido Dragão. E aí tem um gol marcante, um gol que você considera super importante com a camisa do Atlético, Júlio? Olha, na verdade a gente sempre vai escolher um gol em jogos importantes, uma final, né? E aí você coloca de repente como um gol marcante. Mas na minha carreira com a camisa do Atlético, eu fiz vários gols importantes que eu vejo, né? Na minha opinião. Mas eu acho que dentro disso que você me perguntou, a final de 90 da Série C do Brasileiro, a gente empatou de 0-0 os dois jogos contra o América Mineiro. E na final no Serra Dourada foi para os pênaltis. E a equipe do América tinha errado 3, a nossa equipe já tinha errado 2. E eu o último batedor. E aí eu fui feliz e fiz o pênalti, ganhamos de 3-2. Então foi marcante, apesar de ser de pênalti e não foi em bola rolando. Mas realmente daí para frente, na minha carreira, logo depois, 2 anos depois, eu fui para o Flamengo, em 1992, e lá sim, ficou um gol marcante que até hoje não tem como esquecer e é mostrado a todo momento. Na final Flamengo e Botafogo, nos 2-2, no segundo jogo da final, eu fiz o segundo gol, então foi um gol realmente que ficou na história, né, do Flamengo e, é claro, sem dúvida, na minha história. Lembrando desse gol com a camisa do Atlético na final da Série C, você tremeu na hora? Não,
Acho que naquele momento, até porque eu bati o pênalti, foi até interessante, o João Leite chegou a tocar na bola. Mas como eu bati muito bem no canto, realmente não chegou, né? Não conseguiu chegar a tocar na bola, mas com a ponta do dedo. Eu não vou dizer que tremi, acho que naquele momento a gente estava bem treinado realmente e ali você tem que ter essa tranquilidade, porque muita gente fala que pênalti é loteria, não é loteria, é até concentração e treinamento. E foi o que aconteceu, eu fui feliz naquele momento. Você que era o legítimo camisa 10, mas não era canhoto, né? É até raro a gente achar hoje um camisa 10 que não seja canhoto. Viveu esse preconceito ou nunca existiu isso? Não, até porque o nosso rei, né? Tem isso. Né, ele é destro, como se diz. E eu usava as duas pernas perfeitamente, mas o Pelé, né, era direito. E a partir daí, Zico. É verdade. Os melhores Platini, também. Que, na minha opinião, o Zico, Platini e vem aí afora. E eu me espelhei praticamente no Zico. Quando eu comecei a jogar ali, acompanhando já o Flamengo de 80, 81, 82. Não chegou a jogar com ele? Não, quando eu cheguei no Flamengo ele já tinha ido embora. Peguei o Maestro Júnior, né? O Júnior já ainda estava ali, ficou seu último ano. Peguei o Júnior ainda, o Maestro. E aí comecei a canalizar as minhas energias, os lances, a forma de jogar, mais ou menos dentro desse jogador. Né? E gostava muito do Platini. Platini da França era um jogador também que era muito inteligente. Então acho que com isso deu para escrever uma pequena história no futebol. Você ganhou muito dinheiro com o futebol, Júlio? Érico, a gente não pode reclamar. Mas se a gente for analisarmos, muitas vezes o pessoal acha que a gente ganhava 15 mil reais na época, seria os 150 mil hoje. Eu não vejo assim. Até porque eu vivi na pele, né? Então, na verdade, a gente até comenta muito, e muito pessoal pergunta, Júlio César, se você estivesse hoje no futebol de hoje. Então, como eu vejo o seguinte, o futebol de hoje realmente valorizou bastante os jogadores. A gente vê que tem jogadores em categoria de base com 17, 18 anos, já está ganhando seus 40 mil. E nós não ganhávamos isso. No Goiás, Atlético, Vila Nova, que são os grandes clubes da capital, tem jogadores que na sua base já ganham seus 3, 4 mil reais. E isso praticamente era o salário nosso da época, como profissional. Quer dizer, era uma dificuldade muito grande, né? Entendeu? Então acho que muito. Mas ao mesmo tempo você tinha os privilégios, né? A gente faz a dificuldade que era muito. Você tinha que realmente, tecnicamente, sobressair para ter o lugar na equipe. Né? Não criticando a qualidade de ninguém do momento de hoje. Mas hoje prevalece bastante um tático, estudar o físico também. E o físico, porque senão você não consegue realmente tocar nessa bola. Me diz uma coisa, quando você viveu a fase de transição, sair do Atlético e você foi para o Flamengo, né? Como que foi isso? Até porque a gente tem que entender a magnitude de tudo, né? Sair de um clube de Goiás para ir para o clube que tem a maior torcida do Brasil. Como é que foi isso na sua cabeça? Olha, por incrível que pareça, Érico, eu estava preparado. Até porque quando eu cheguei no Flamengo eu estava com meus 25 anos de idade. O máximo que peguei foi 5, 6 mil torcedores do Atlético numa reta final praticamente dessa Série C. A média era 3 mil, 2 mil pagantes. Você chega no Flamengo, a maior torcida do Brasil. Praticamente a final. Pra ter ideia, foi 128 mil pagantes naquela final. E entre outros jogos, 50, 60, 80. Então realmente é muito diferente, mas como eu falei, eu estava preparado e graças a Deus tudo aconteceu de bom. Ficou o gostinho de chegar à seleção brasileira, de ir para o futebol europeu, de ter um cenário também internacional? Sim, sem dúvida. Qual o jogador que não trabalha para chegar, né, nesse cenário internacional e uma seleção brasileira? Naquele belo momento do Flamengo, depois da final do Brasileiro, até o final de ano, eu estaria com o nome cotado em uma possível convocação. Né, entre os 30 convocados, mas no momento não saiu, até porque naquele momento, praticamente já em 94, veio a Copa do Mundo que o Brasil sagrou-se campeão, e a equipe da seleção era praticamente, vinha aqueles mesmos jogadores, então não tem como discutir de 90 para 94, eu cheguei mais ou menos no meio do ano no Flamengo, mas foi citado, foi comentado, a imprensa do Rio, a imprensa nacional, mas infelizmente não surgiu essa minha oportunidade. E na internacional apareceu um momento de ir para o México, logo em 93, um ano depois de Flamengo, mas questões financeiras dos dois clubes não certo, e infelizmente eu não saí para nenhum clube de futebol
internacional. Voltando ao Atlético, e aí o torcedor hoje convive com um clube muito bem estruturado, com piscina, a gente pode citar o vestiário do Atlético, tudo bem padronizado. E eu gostaria que você falasse sobre isso também. Se é uma surpresa para você hoje o Atlético atual daquele Atlético que você conviveu lá no início? Não, eu vejo que realmente o Atlético desenvolveu, acompanhou o crescimento do futebol brasileiro. Então, realmente o Atlético acompanhou tudo isso, essa tecnologia que a gente acompanha através da imprensa de todos vocês, é que realmente o Atlético tem uma estrutura muito grande. E não assusta não, pelo contrário, a gente fica feliz que realmente o Atlético, daquela nossa época, e nós fizemos parte daquela época, o Atlético hoje gigante, grande como está. Aqui, para encerrar essa entrevista com o Júlio César, o Imperador, um bate-bola com você. Me diz uma coisa, camisas, Atlético ou Flamengo? Metade de cada uma. Em cima do muro, Julião? Não, não tem jeito, certo? Não tem jeito. Olha para você ver, flamenguista por causa de um Zico, depois gostando do estilo de futebol do Flamengo, depois cheguei no Flamengo. Então não tem como, eu vou colocar as duas, aí não dá, só vai ter a diferença do emblema. Tá certo. Goiânia ou Rio de Janeiro? Ah, Goiânia. O Rio foi o momento, né? Goiânia é uma cidade maravilhosa. Vila Nova, você jogou lá? Vila Nova foi um time que eu passei a ter uma consideração muito grande. A torcida é muito apaixonada, a torcida envolve com o clube, a torcida realmente, ela faz parte do clube 90%, é a minha opinião. Rivalidade. Aí eu vejo Goiás e Atlético, né? Mesmo naquela época, nossa, eu devia falar muito Goiás e Vila, que isso não vai tirar, não tem jeito. Mas hoje, gente, Atlético e outro clube, eu vejo Goiás e Atlético. Goiás, Atlético, Goiás. Treinador. Roberto Oliveira foi o cara que me deu a oportunidade, naquele momento única para mim, no profissional do Atlético. Roberto Oliveira. E professor Carlos Alberto Silva. Peguei no Guarani de Campinas em 1994. O melhor dirigente? Rapaz... José Martins de Souza Zenha. Esse tem uma marca aqui no Atlético. Esse realmente foi uma pessoa importante na minha carreira, na minha vida. E não precisa falar do Atlético. Valeu, Julião. Prazer. Obrigado pela sua participação aqui no Dragão Goiano. E sucesso para você que almeja brilhar como técnico também, né? Eu que agradeço o convite, Eric. É um prazer. E você, da galera, né, do Dragão Goiano, e estamos aqui com muita alegria participando deste momento com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história e realmente dentro desse clube que é o mais querido do estado de Goiás. Valeu! Valeu, galera do dragãogoiano.com. Depois a gente se encontra novamente com mais um Rubro Negros.